Candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, que vai levar nomes de prefeitos e vereadores do Partido Liberal que não declararem apoio recorrentemente nas redes sociais à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende levar essa lista para a Executiva Nacional para corrigir a postura de correligionários. A declaração se dá em um momento de sucessivos atritos dentro da direita à frente das eleições presidenciais. Carlos e o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, eles lideram uma ala do chamado bolsonarismo que tem cobrado apoio enfático de aliados à candidatura do irmão mais velho. Chamar os nossos comentaristas. Antes disso, eu preciso receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A notícia que nós estamos analisando, Carlos Bolsonaro tem ameaçado promover um movimento de correção a quem não apoiar Flávio Bolsonaro dentro do PL, dentro do Partido Liberal. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota para analisar as dificuldades que integrantes da família Bolsonaro têm em convencer todo mundo a andar no mesmo barco. O PL se tornou um partido gigantesco, né, uma sigla enorme. Tem muitos aliados e alinhados com aquilo que defendem os integrantes da família. Mas tem outros que não, né? Parecem que só querem surfar na onda. Dá certo falar em correção, Mota? Claro, isso não é privilégio do PL, Caniato. Isso acontece em todos os partidos e eu tenho uma experiência pessoal com isso. Agora, em relação a essas notícias, fofoca, fofoca, fofoca. Uma campanha eleitoral é tudo ou nada. E nunca uma campanha eleitoral foi tão tudo ou nada quanto a eleição presidencial desse ano. Observadores da cena política alertam que as consequências de uma derrota da direita serão trágicas para o país. Então, diante desse quadro, o mínimo que você espera é o comprometimento total de pessoas que estão do mesmo lado. Quem critica isso não tem nenhuma experiência eleitoral, não entende o básico da política ou não percebe o que está acontecendo no Brasil. Vou chamar o Luiz Felipe Dávila, porque nesse momento pré-processo eleitoral, Dávila, digamos que é um momento crucial, né, para que os partidos façam correções, tentem falar a mesma língua, né? Ainda que partidos muito grandes tenham diferenças importantes nos estados, como tentar ajustar o discurso para a campanha à presidência da República? É possível que todos falem exatamente a mesma língua? Falar em correção é tentar acertar o tom, mas dá tempo ainda? É só olhar o passado, Caniato. O PL votou mais da metade das vezes no Congresso Nacional com o governo, o que se diz um partido de oposição. Na verdade, o único partido que realmente fez oposição ao governo foi o Partido Novo. O resto, a maioria acaba votando lá com o governo. Tem lá uma verbinha, tem lá uma emenda de relator, por que não? Isso mostra como os partidos no Brasil não têm nenhuma postura programática, ideológica, de postura correta. O que tem na verdade, é uma grande frente partidária que você precisa da legenda para se eleger, porque você não pode se eleger no Brasil sem uma legenda. É isso que acontece. E dentro deste enorme ônibus, tem gente que todos os lados, tem gente que é mais governista, tem gente que é menos governista, tem gente que é oposição dura e acirrada, tem gente que é uma oposição soft. É isso que acontece e cada um vai agir de acordo com o seu interesse eleitoral momentâneo e local. É assim que funciona a política do Brasil. Os poucos partidos hoje, os pouquíssimos partidos que exigem essa fidelidade programática, esse alinhamento, são pouquíssimos. Como eu disse, um dos poucos é o Partido Novo. O resto é essa frente partidária mesmo. E o PL ainda é melhor do que outros. Você pegar o PSD, tem gente apoiando o Lula, gente apoiando o Caiado, gente apoiando ninguém. Ou seja, dependendo do seu interesse local. O que manda na eleição é a eleição para deputado federal. É essa que determina a dinheirama do fundo eleitoral e do fundo partidário. Por isso,
não tem como alinhar totalmente 100% num enorme partido como o PL este apoio ou esta fidelidade integral que Carlos Bolsonaro deseja. Se fizer isso, o PL corre risco de diminuir a sua bancada no Congresso Nacional ao invés de crescer. Por isso, é preciso saber jogar o jogo. Infelizmente, o jogo no Brasil hoje é o jogo das eleições locais. A eleição nacional vem a reboque. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo também analisar a situação que envolve o PL e uma certa divergência, né, de estratégias, por exemplo, entre o PL raiz de Valdemar Costa Neto e o PL de Jair Bolsonaro ou da família Bolsonaro. Assim, como acertar esse tom? Eu sei que tem estados e estados, né? Mas todos têm o mesmo objetivo. E aí, essa história de ameaçar corrigir quem não apoiar Flávio? Porque muitos talvez sigam um outro caminho, né? Tenham outros objetivos, talvez não queiram apoiar Flávio Bolsonaro. Pode isso? Como é que fica nos estados? Bom, Kenneth, vamos lá. No caso específico, né? Então, é o ex-vereador do Rio de Janeiro, foi para Santa Catarina buscar uma vaga ao Senado e ali encontrou uma série de prefeitos que, segundo ele, estão titubeando na hora de declarar apoio a Flávio Bolsonaro. Mas aí, Caniato, a gente precisa lembrar que a política, ela infelizmente é feita de uma maioria de aproveitadores. Figuras que dançam a música que tocar, aquela que eles acharem que vai estar na parada de sucesso, eles estão dançando. Não há um compromisso ideológico. E nessa dinâmica, é óbvio que diversos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores foram eleitos falando que eram bolsonaristas, surfando na onda de Jair Bolsonaro. Isso é um fato concreto. Me admira o vereador Carlos Bolsonaro, que está desde os 17 anos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, se impressionar com isso, porque isso obviamente vai acontecer. Agora, não se conquista apoio de verdade, não se conquista apoio válido a partir de uma manifestação que seja de imposição. Isso tem que ser trabalhado para que ele demonstre que o certo a fazer é apoiar Flávio Bolsonaro. Pois é, deixa eu passar também para o Bruno Musa, que é a questão que envolve a estratégia de um partido, né, e essa ameaça, esse diagnóstico que foi feito por Carlos Bolsonaro, pelo menos Carlos e Eduardo, né, que tem mencionado que algumas figuras do PL não estão apoiando o seu irmão, que é preciso abraçar a campanha, porque senão não vai dar certo, tem que corrigir, não vão usar o nome da família Bolsonaro em vão. E aí, Bruno Musa, a gente já acompanhou em outras eleições também desajustes e desavenças em relação a apoio ou a ausência de apoio para determinado candidato. Mas nesse caso vai além, né? Porque eu acho que é o nome da família, trata-se de Flávio, que foi endossado pelo pai, o pai está em prisão domiciliar. Eu acho que há muitos ingredientes que acabam apimentando esse cenário, né? Sem dúvida, eu vejo isso como mais um resultado de todo o processo que se tornou a política brasileira, que, no meu entender, ela não é apenas disfuncional, como ela é doente. Precisa ser recuperado e recomeçar absolutamente do zero. Veja, eu prefiro o estilo de liderança que você faz justamente por admiração, porque você quer estar ao lado daquela pessoa que você admira, seja pelos valores, pela competência, pelo que for, e não pelo tipo de ameaça. Agora, pressupõe, assim como o próprio Mota colocou, que por se tratar de pessoas, políticos do mesmo partido, em detrimento à oposição do Lula, não haveria sequer qualquer tipo de questionamento com quem eles apoiariam. Mas, pelo visto, não. O Dávila trouxe um dado extremamente relevante. Mais da metade das votações não foram com a oposição, e sim com o próprio governo. Eu já fiz várias críticas, inclusive marcando essas pessoas dentro dos meus vídeos, de posts, ou comentando com eles, pessoas que se dizem de direita votando com a esquerda, com pautas intervencionistas, com pautas a favor de subsídio, de aumento de endividamento da máquina pública, mostrando um claro descompasso entre o que ele diz acreditar versus o que ele fala ou vota.
Então, tudo isso é extremamente relevante e levanta um questionamento que, salvo engano, foi o Mota que fez outro dia aqui no nosso programa, questionando, será que de fato essas pessoas sabem o que significa ser de direita? Eu tenho plena convicção que grande parte deles não. E isso mostra, expõe e deixa cada vez mais claro como esses incentivos perversos na política brasileira, eles geram todo o incentivo para que as pessoas votem de acordo com o que é conveniente para eles, e não exclusivamente com as pautas que eles supostamente defendem. Portanto, uma das votações mais importantes que nós teremos esse ano é para o Senado, pessoas que devem ficar atentos. Eu estava vendo esses dias uma matéria extremamente relevante, que fala que 22% dos brasileiros dizem saber que teria que votar ou quem votará para Senado esse ano. 6% dos brasileiros sabem que são 2 senadores. Então, grande parte deles não tem a menor ideia. E uma outra pesquisa mostrando que 57% dos entrevistados, em 2 semanas, não sabe mais para quem votou para o Legislativo. Então, perceba que a gente ainda não entendeu a lógica e a importância que é você votar não apenas para o Executivo. Porque grande parte desses que se dizem de direita depois começam a votar com o outro lado. E isso vai passando batido. Então, eu espero que a gente saiba fazer pressão, porque eu já cansei de esperar alguma mudança de dentro para fora. Eu acredito zero nisso. A mudança é de fora para dentro, com a mentalidade e o conhecimento da pessoa, das pessoas mudando e amadurecendo. A gente precisa ver exatamente quais serão os próximos passos. Deixa eu só passar mais uma análise para o Mota, só um complemento. Mota, pessoas da nossa audiência fizeram o seguinte apontamento. Bom, mas Flávio tem subido em todos os levantamentos, né? Então, se o candidato a uma casa legislativa fizer uma rápida reflexão, vai querer, claro, associar o seu nome, a sua figura, a de Flávio Bolsonaro, que tem crescido muito, né? Me parece que tem, inclusive, surpreendido na avaliação de muitos. Você, por diversas vezes, mencionou as experiências que você teve em processos eleitorais. Claro que há diferenças substanciais de um pleito para o outro, mas eu acho que há situações comuns a várias eleições. O candidato, por exemplo, à Câmara dos Deputados ou às Assembleias Legislativas, eu acho que mais nessas 2 casas do que, por exemplo, ao Senado. Me parece que eles vão tentar de todas as maneiras, né, convencer o eleitor de que ele é o melhor candidato a deputado federal, ele é o melhor candidato a deputado estadual. Se associar a uma figura do executivo ajuda ou atrapalha? Porque alguns têm receio de associar o seu nome àquele que estampa o santinho principal do partido. Canhata, eu vi isso, eu fui testemunha disso em 2018, quando eu fui candidato a deputado. A grande maioria dos candidatos não tem a menor ideia de quais são as propostas que ele defende ou qual é a visão do mundo que ele propõe. Eles só sabem que precisam de votos. Então, eu acho que a crítica aqui é para aquele candidato cuja única ação é tirar uma foto com o Flávio, fazendo um joinha ou apontando para ele, para colocar no santinho e conseguir votos com isso. Esse candidato não tem mais nenhum tipo de comprometimento com as ideias da direita, os conservadores ou liberais. É como o Bruno disse, a maioria não tem a menor ideia do que é ser de direita. Eles querem pegar carona no Flávio, no nome Bolsonaro, para se eleger. No primeiro mês no Congresso Nacional, vão votar junto com a esquerda, vão apoiar projetos que resultam em aumento de gastos, em aumento de impostos, em aumento do tamanho do Estado, porque não tem nenhuma ideia que eles defendam. O que eles querem é uma oportunidade de fazer parte do Estado. E é essa justamente uma das grandes brigas, uma das grandes lutas de quem é verdadeiramente de direita. Lutar por um Estado enxuto, focado naquilo que são as suas missões essenciais para que o cidadão tenha liberdade e mantenha o dinheiro que é seu no seu próprio bolso. Seguimos com